Olá, é com grande prazer que recebemos para essa conversa o nosso colega Paulo Henrique Morales, que aqui representa a ANAD, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. Temos também a professora Lilian Fani de Castilho, da diretoria da FENAD, Federação Nacional das Associações e Entidades do Diabetes. Nosso debate conta também com duas influenciadoras digitais. São pessoas que falam sobre e no dia a dia de como é viver com diabetes. Sejam muito bem-vindas, doutora Maria Heloísa Malieri e senhorita Maria Eduarda Dantas. Doutor Paulo Henrique, o que é e o que faz a ANAD? A ANAD é uma associação de portadores de diabetes aqui da cidade de São Paulo, aonde nós levamos ou conduzimos essa energia solta que sem uma condução leva uma explosão, a gente leva para reivindicação às autoridades. Nós lutamos por várias causas e ganhamos, graças ao apoio dos nossos pacientes e os nossos representantes. Professora Lilian, qual o papel da FENAD? O seu áudio está fechado. A ANAD e a FENAD fica dentro... Está aberto. Agora está ótimo, Lilian. Já estava falando que a FENAD tá dentro da nossa ANAD e foi uma criação tua e do Fadlo, né? Não foi do Dr. Dager antes da gente, mas a gente assimilou a FENAD depois e fez com que ela unisse todas as associações do Brasil dentro dessa federação. E a gente traz todas as diretrizes da International Diabetes Federation, a IDF, para passar para as associações aqui no Brasil. Heloísa, como começou sua atuação como influenciadora digital? Olha, foi interessante porque eu fui convidada pelo meu médico que acompanha o meu pé diabético, meu ortopedista, e falou: Elô, vou fazer um simpósio de pé diabético, você não quer participar? E a partir dali eu tive voz como paciente dentro da comunidade médica, fui abraçada principalmente pela área vascular e endócrina. E daí então eu comecei a ver a necessidade de ser mais uma voz dentro de uma sociedade que já é bem ativa, principalmente quando se fala de diabetes tipo 1. E que assim a gente consiga inspirar as demais pessoas a entenderem qual o seu papel ativo dentro de uma sociedade, principalmente no que diz respeito a diabetes. E aqui estou eu. Agora abraçada pela oftalmologia. Olha que maravilha. Duda, como o seu trabalho impacta na vida das pessoas? Que tipo de feedback você recebe? Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Eduarda Dantas, eu sou influenciadora digital, sou estudante de medicina e diabética tipo 1 desde 18 anos de idade. E atualmente nas redes sociais eu atuo tanto no Instagram, no TikTok, no YouTube. Deixa eu só ajeitar aqui, só um minutinho, viu? Ops. Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Só me dá um ok. Sim, estamos ouvindo bem. Sim, Okay, né? super bem. Pronto, então, o que eu vejo é o seguinte, a gente vê muito mais diabetes tipo 2 do que diabetes tipo 1, e eu fui uma criança que teve diabetes tipo 1, eu tive aos 8 anos de idade, e o diabetes é uma doença muito estigmatizada, até hoje. Então, quando a gente recebe um diagnóstico de diabetes, é muito difícil, porque às vezes parece que não tem saída, às vezes parece que diabetes vai trazer só... A única possibilidade é viver com complicações de diabetes, e que se uma complicação chega, é o fim do mundo. Então, lá nas redes sociais, eu gosto de levar um outro lado do diabetes, o lado de ser possível viver bem com diabetes, de existir a possibilidade de você se cuidar e prevenir complicações, ou de até mesmo, se você tem uma complicação, de tratar essa complicação, de começar a se cuidar. Eu vejo muita gente que chega lá dizendo o seguinte: Duda, eu passei a vida toda sem me cuidar. E agora eu tô vendo a possibilidade de começar a me cuidar. Agora eu tô vendo que existe uma outra possibilidade, que dá para viver bem com diabetes, que existe a possibilidade de cuidar da minha glicemia, e que principalmente que eu não tô sozinho nessa, porque... eu acho que a Elo, que está aí, que tem diabetes, pode dizer o mesmo que eu, mas quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente costuma se sentir muito só. Então, estar na rede social e poder conhecer outras pessoas que vivem o mesmo que a gente vive,
nas redes sociais é algo, assim, muito, muito incrível. Paulo Henrique, na sua opinião, qual que é a importância das campanhas como 24 horas pelo diabetes tem na vida dessas pessoas? Olha, a Duda e a Elô, elas tiveram os pais que foram seus professores, né? E trouxeram informação. Mas quem é diabetes tipo 2, ele tem que ser seu autoprofessor, ele tem que buscar informação. Então, 24 horas de diabetes é onde traz informação. E saiba, você que tem diabetes, só 30% do seu controle é por medicação. 70% é mudança de hábito, e o hábito é difícil de convencer. 24 horas por diabetes traz esse convencimento, essa pedrinha a mais, essa ajuda a mais, essa mão a mais que todo diabético precisa para que ele consiga ter o controle da sua saúde na sua mão e não na mão dos outros. Elo, a nossa população está envelhecendo, né? No Brasil e no mundo. Sabendo que a idade é um fator de risco para surgimento da diabetes e para o agravamento, como que a gente atinge essas pessoas? Falando cada vez mais sobre a questão da importância do autocuidado, não só de diabetes, mas acho que do cuidado com a sua saúde, falando através de mais campanhas como essa. Eu sei que cada ano que passa a gente consegue identificar que isso realmente está aumentando, mas fazendo com que as pessoas entendam o que é diabetes, já que nós estamos falando sobre isso, mas o que é diabetes? Como é possível, como a Duda falou, como é possível viver depois desse diagnóstico? Desmistificar mitos que se tornaram verdades e que até hoje nós temos que combater todos os dias. Né? Ah, nossa, a pessoa, e agora? Tive o diagnóstico de diabetes, minha vida acabou? Não, não. Talvez sua vida esteja começando de uma outra forma, talvez não está. Olhando mais para si, se autoconhecendo, entendendo o que é saúde. E eu sou uma defensora de que saúde deve ser ensinada desde a infância. E eu ensino isso para minhas filhas. O que é saúde? Como você cuida dela? Através do que você come. É claro que a gente vai falando de uma forma lúdica, mas é preciso que falemos mais de saúde dentro da sociedade de uma forma em que as pessoas aprendam desde novas. DM2 é um diagnóstico que atinge mais a fase adulta das pessoas, e a gente sabe o quanto essas pessoas resistem a esse diagnóstico. Por quê? Porque diabetes é uma sentença de morte. E não é. Eu estou aqui, Duda está lá, e tantas outras pessoas mostrando que não, que existe uma vida após o diagnóstico da diabetes. Nós precisamos aprender a conviver da melhor forma com esta condição. Acho que é por aí. E a tecnologia, né, tem que nos auxiliar para que essa mensagem chegue realmente, efetivamente, às pessoas que nem acesso ao Wi-Fi têm. Lilian, diabetes é uma doença complexa que envolve muitas coisas, não só a parte médica, né? Pensando nisso, como nós podemos desenhar políticas públicas e sociais para evitar que os nossos pacientes, principalmente diabéticos tipo 2, não se tornem diabéticos, ou para proporcionar uma melhor qualidade de vida para os nossos pacientes idosos que já são diabéticos? Está perguntando para mim isso? Isso, Lilian. Olha, uma grande parte do que a gente tem feito na ANAD e na PENAD é justamente essa parte de política pública, para tentar defender as pessoas com diabetes, criando sistemas, criando leis, como a gente conseguiu há muitos anos atrás, a Lei de Amparo ao Diabetes, e, inclusive, fazendo as campanhas, como a ANAD e a PENAD fazem todos os anos, durante o mês de novembro, que é o mês do diabetes, para a prevenção do diabetes, mas principalmente para a prevenção das complicações do diabetes. E é uma coisa que tem que estar todo mundo engajado. O próprio paciente, o familiar do diabetes, a mídia, que é uma parte importantíssima, se eles dessem uma atenção maior na divulgação da doença e na cobrança dos políticos, do sistema público, desse apoio, dessas leis de proteção ao diabetes. E, principalmente, um cuidado maior das autoridades com relação à doença, porque o prejuízo da doença é muito grande, com aposentadorias precoces, com morte precoce.
Então, se a gente tiver um apoio maior das autoridades, a gente vai conseguir reverter, não, mas controlar melhor essa doença. Duda, eu queria te pedir se você pudesse dar conselhos ou dicas para quem tem diabetes. Como conviver com a doença, com o mínimo de complicações e de maneira mais tranquila possível. Olha, isso é uma coisa que eu vivo e que aprendi ao longo desses anos, é que informação é o melhor remédio. Quando a gente tem diabetes, ou qualquer outra doença crônica, mas eu diria que diabetes principalmente, porque nós, pacientes, estamos com o médico uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses para discutir o tratamento do diabetes. E a gente vive sozinho o nosso diabetes todo santo. Então, buscar informação é, sem dúvidas, o que é essencial. Inclusive, campanhas como essa são muito importantes. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente aceita a doença, mais a gente vai aderir ao tratamento, vai entender por que é importante tomar o medicamento naquela hora, por que é importante tomar a insulina, por que é importante mudar o estilo de vida. Eu tenho certeza que informação é algo que traz empoderamento para a gente, porque, veja, você tomar um medicamento porque o médico mandou é muito mais difícil do que você tomar um medicamento entendendo por que o médico prescreveu aquilo, por que aquele medicamento é importante, ou por que seguir aquele planejamento alimentar é importante, o que é que eu ganho fazendo aquilo, sabe? Eu acho que ter esse tipo de informação é algo que deixa mais claro o porquê do nosso tratamento e também motiva a gente a seguir o tratamento, sabe? Você simplesmente seguir ordens é difícil, mas fazer algo porque você entende de fato a importância, aí é muito mais fácil. Então, sem dúvida alguma, informação é o mais importante. Ter informações claras, ter informações que a gente entende, isso muda muito a vida de quem tem diabetes. Mudou a minha, e eu busco levar essa informação para as pessoas de forma clara, para poder impactar a vida delas também, para fazer, sabe, virar aquela chavinha da pessoa deixar de apenas seguir ordens e passar a entender o seu tratamento e querer fazer aquilo. Nós vamos para as nossas considerações finais, mas o que todos vocês veem que, além do cuidado médico que nós temos com o diabetes, a informação talvez seja uma das maiores armas que nós temos para prevenir, para combater e para minimizar os efeitos do diabetes. Fernando? Acho que campanhas como essa são fundamentais. Nós, como médicos, e quem está conosco, Elô, Duda, como influenciadores, a gente está todo mundo na mesma página. A gente quer levar informação para que as pessoas entendam o que está acontecendo com elas e tenham uma vida mais tranquila e livre de complicações possível.